do atacante Everton Cebolinha e destacou os pontos positivos. Jogou muito bem, deu muita fluidez ao ataque. Esse 1 contra 1 dele foi muito incisivo em cima do lateral direito. Entendeu muito bem o momento de acelerar e não perder a bola. É um cara que chuta de fora da área, tem bom cruzamento, então voltou a recuperar sensações como titular, porque vinha tempo sem ser titular, iniciou Filipe Luís. E eu gosto muito desse sentimento de conquista. Os jogadores conquistam um lugar na equipe em cada treino e em cada jogo, e eu acredito que ele está muito feliz pela partida que ele fez, finalizou o treinador do Flamengo, sobre Everton Cebolinha. Everton Cebolinha foi titular na partida do Flamengo diante do Red Bull Bragantino, no último sábado 22. O atacante jogou por 74 minutos, criou 2 chances, finalizou outras 3 vezes e acertou 77% dos passes que tentou em campo. Quando o Flamengo volta a jogar? Assim sendo, com Everton Cebolinha à disposição, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira 25, às 21h30, horário de Brasília, na Arena MRV, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou o jogo contra o Fluminense no último sábado 22 e viu o Flamengo disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Fábio respondeu e provocou torcedores paulistas, depois de ter ajudado o Mengo. Não ganhou do Santos, vai brigar comigo? Vocês têm que ganhar do Santos, do Vitória, disse o goleiro Fábio após o fim da partida. O arqueiro do Fluminense conversou com torcedores do Palmeiras e respondeu às críticas. O Palmeiras ficou apenas no empate sem gols diante do Fluminense, no último sábado 22, no Allianz Parque. Dessa forma, os palmeirenses viram o Flamengo atropelar o Red Bull Bragantino por 3-0 e disparar na liderança, com 4 pontos de vantagem. Assim sendo, o goleiro Fábio questionou os últimos resultados recentes do Palmeiras antes de enfrentar o Fluminense. Isso porque o clube perdeu para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro e empatou sem gols diante do Vitória, no Allianz Parque. E agora, Palmeiras? Dessa forma, o Palmeiras pode ver o Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro já na próxima terça-feira 25, em jogo da 36ª rodada. Isso porque, caso os palmeirenses sejam derrotados pelo Grêmio, em Porto Alegre, e o Mengo vença o Atlético MG, em Belo Horizonte, o torneio terá o fim concretizado. O Flamengo será campeão brasileiro na próxima terça-feira 25, caso vença o Atlético MG, e o Palmeiras perca para o Grêmio. Questionado sobre o assunto após o triunfo por 3-0 sobre o Bragantino neste sábado 22, Bruno Henrique deu a receita para o Mengão levantar a taça de NA campeão. Muito feliz pela vitória. Merecíamos sair com a vitória no primeiro tempo contra o Bragantino. Jogamos muito, posicionados, todo mundo ajudando. Por detalhes não fizemos o gol. Graças a Deus, no segundo tempo, fomos letais, disse Bruno Henrique, ao Premier. Conseguimos concluir em gols as oportunidades que a gente teve. Acho que é pensar em nós. Temos que esquecer o que está vindo de cima para baixo e fazer o nosso dever, que é vencer. Hoje, vencemos. É continuar nessa pegada. Faltam 3 jogos. Sabemos que o Brasileirão é muito difícil e não tem nada definido. Estamos no caminho certo, acrescentou o camisa 27. Com a vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o Mengão pulou para 74 pontos. Já o Palmeiras, que empatou em casa contra o Fluminense, está com 70.